descubra as 5 chaves do sucesso do atendimento telefônico da sua secretária para aumentar a captação e fidelização de pacientes qualificados, tá? Qualificados, e nós vamos enfatizar o porquê desses qualificados aí no decorrer da nossa aula. Quero me apresentar, então. Muitos amigos estão aqui online com a gente, já me conhecem, e é uma delícia estar sempre com o pessoal, com os amigos, e também maravilhoso conhecer colegas novos que a gente está vendo que estão aí nos acompanhando, e principalmente também colegas de outras cidades e de outras especialidades, outros profissionais da saúde. Enfim, eu sou cirurgiã dentista, sou de São Paulo, mas moro aqui no Rio Grande do Sul já há um bom tempo. Eu fiz especialização em administração dos serviços de saúde, fiz o meu mestrado em ortodontia e tenho a minha clínica aqui em Porto Alegre. Eu também sou mãe da Manuela e procuro equilibrar hoje a minha rotina entre trabalho, lazer e família, e acredito que o objetivo, inclusive, desta aula é este, né? É fazer com que nosso consultório, nossa equipe possa trabalhar de maneira proativa para gerar resultado e lucratividade para a gente ter tempo para ser feliz, né? E eu quero dizer para vocês, amigos, que nós estamos no mundo real, tá? Eu trabalho ativamente na minha clínica, a minha fonte de renda e de trabalho é o atendimento de pacientes, né? Então, tudo que a gente vai falar aqui é resultado de mão na massa, né? Resultado do que a gente aplicou, do que a gente estudou em teoria, mas do que a gente aplicou e validou na prática. Porque eu enfrento os mesmos desafios que você enfrenta todos os dias, né? E a ideia da nossa aula é mostrar que você pode fazer a mesma coisa que eu fiz, que é aumentar em 60% a captação de pacientes qualificados, tá? Porque o que a gente quer é que os nossos pacientes compreendam o valor do nosso trabalho, tá? E hoje a gente vai falar de uma maneira passo a passo para você transformar o atendimento telefônico do seu consultório em uma ferramenta preciosa que aumenta a captação de pacientes qualificados. Muito bem, eu enfrento desafios, os mesmos desafios que você no dia a dia, né? A gente tem a nossa clínica lá, trabalhando, treinando equipe, atendendo pacientes, né? E eu quero perguntar para você, quais os desafios que você enfrenta, né? O que você enfrenta no seu dia a dia, no seu consultório, na sua clínica, ou se você ainda está montando, o que você visualiza, né? Quais são as dificuldades? E nós temos muitas dificuldades similares, né? Muitas vezes estão relacionadas com a forma de valorização dos nossos pacientes, do nosso trabalho, e com a dificuldade de treinar a equipe, né? E hoje a gente vai abordar esses 2 temas. Eu queria que você imaginasse como seria se você soubesse exatamente o que fazer para aumentar a lucratividade do seu consultório. Eu queria saber como seria se você soubesse treinar a sua secretária e ela soubesse o que fazer para captar mais pacientes de uma maneira ativa, né? Te ajudar na prospecção, mesmo quando você está fora do consultório, né? Porque muitos profissionais da saúde trabalham em vários locais e em muitos momentos os seus consultórios, eles não estão presentes no consultório. E como seria, né, se a sua secretária pudesse te ajudar nesses momentos, né? E ela soubesse o que fazer, né? Eu queria também que você imaginasse como seria o seu paciente compreendendo o valor do seu trabalho e se sentindo empolgado para investir no tratamento que você está propondo para ele, né? E como seria se a sua equipe fosse treinada para fazer um excelente atendimento telefônico aos seus pacientes e pudesse te ajudar ativamente, tá, na captação de pacientes? E seria também muito bom se você reduzisse as faltas e as inadimplências no seu consultório e tivesse os seus pacientes comparecendo mais. Tudo isso, pessoal, eu quero te perguntar, você acha que é muito bom para ser verdade? Né? O nosso amigo aqui com esse óculos está olhando para a gente perguntando, é muito bom para ser verdade? Olha, pessoal, é o seguinte, nós não temos fórmulas mágicas, tá? Tudo que a gente vai falar aqui na nossa aula não é uma solução milagrosa, mas são ideias que nós tiramos do mundo teórico e aplicamos no nosso mundo prático, no dia a dia, né? São conhecimentos que são teóricos, mas são soluções
implantadas e testadas dentro da minha clínica e também de muitos colegas que fizeram curso com a gente, que estão online aqui com a gente e que podem trazer para nós essa experiência, né, de como foi aplicar todas essas técnicas durante esses anos, né. Mesmo que você esteja começando do zero, mesmo que você não tenha um consultório e mesmo que você já tenha um consultório rodando há muitos anos, né. A aula de hoje e as técnicas de atendimento telefônico que nós ensinamos são totalmente úteis para qualquer profissional da saúde, seja dentista, médico, fisioterapeuta, enfim. São soluções práticas que já foram testadas e validadas. E eu imagino que talvez algum de vocês possam estar perguntando, esses scripts telefônicos, essas técnicas de treinamento da secretária, será que vão funcionar para mim? Será que funcionam no meu consultório? E a minha resposta é sim, já funcionou para mim e em muitos outros consultórios de profissionais da saúde que nós trabalhamos nesses anos todos, né? Porque eu já ministrei diversos cursos e consultorias. E nós sabemos que essas estratégias podem ser individualizadas, porém são estratégias chaves que podem ser aplicadas em qualquer situação, com a sua equipe dentro do seu consultório, né, treinando toda a sua equipe para que possa te ajudar de uma maneira mais ativa. Eu queria mostrar, por exemplo, o caso do nosso amigo Juliano Miller, que fez o nosso curso e consultoria com a gente, talvez ele esteja aí online nos acompanhando. E o Juliano é aqui de Santa Cruz, dá para ver aqui a clínica dele, o antes e o depois. O Juliano é um excelente dentista, que ele sabia, e quando ele nos procurou, ele sabia disso, que ele poderia se apresentar para o paciente de uma maneira muito mais adequada. E ele sonhava em fazer com que o paciente valorizasse ele pela alta qualidade técnica que ele já tinha, mas ele sentia dificuldades na captação e fidelização de pacientes. Ele foi nosso aluno em 2013 e investiu tempo e recursos em nossas consultorias. Depois disso, ele transformou a sua vida profissional e pessoal de maneira surpreendente. Vejam o antes e o depois da clínica dele, olha o consultório que ele tinha antes e o consultório que ele tem atualmente, né? Então, nós ficamos muito felizes e realizados em poder estar auxiliando os colegas a atingir os sonhos. E nessa semana eu recebi dele a foto comemorando os 2 anos da clínica dele, né, e nos trazendo um feedback maravilhoso, contando que ele nos conheceu há 5 anos e que ele aprendeu as técnicas de potencializar o consultório. E eu adorei o momento que ele disse a evolução imensurável na vida profissional dele e também na vida pessoal. Então, são situações como essa que me deixam arrepiada, né? E que são o motivo de nós estarmos aqui e nós estarmos hoje conversando sobre atendimento telefônico. Também poderia citar a Aline, dentista de Santa Cruz, que esteve com a gente também, trabalhando, conhecendo nossas técnicas e montou a clínica dela em Santa Cruz. E também agradece todos os dias, né, dizendo aqui por ela ter feito parte da minha trajetória, então agradecendo aí por eu ter convivido com ela e transformado, né, a possibilidade da clínica dela. Também a nossa colega Laura, talvez esteja aí online com a gente, dando o relato dela sobre o nosso treinamento e dizendo que ela colocou em prática e funcionou, né? Então esses feedbacks nos ajudam muito a mostrar e desenvolver todas as nossas técnicas. E mesmo que você não tenha nenhuma noção de administração, você vai poder aprender e aplicar as técnicas sobre atendimento telefônico que nós vamos falar hoje. E alguns colegas falam assim, mas captar mais pacientes, né? Nem todos os colegas pensam em ter mais pacientes. A verdade é que o nosso curso hoje, ele não é sobre volume, ele é sobre mais pacientes qualificados, tá? Nossa aula é sobre captar pacientes que estejam dispostos a investir o preço adequado em seus tratamentos. A ideia é atender menos e rentabilizar mais, porque os scripts de atendimento telefônico, eles são focados em agregar valor ao trabalho do profissional,
fazendo com que o paciente entenda que os tratamentos de saúde não devem ser submetidos à cotação de preço. E hoje nós vamos falar sobre os scripts de como rebater as perguntas de cotação de preço pelo telefone, tá? Pessoal, e outra coisa que nós, profissionais da saúde, precisamos entender, que prospectar é vital na área da saúde. O que é prospectar? Prospectar é ter uma atitude de captar mais pacientes. Porque na nossa área, nós recebemos o paciente, realizamos o tratamento e muitas vezes o tratamento termina. Claro que muitas situações, nós não damos alta para os pacientes, nós permanecemos monitorando a saúde deles. Mas, no entanto, nós precisamos sempre estar repondo a nossa carteira de pacientes. Precisamos estar captando novos pacientes, porque os tratamentos terminam. Então, é impressionante que nós, profissionais da saúde, a gente não tem noção nenhuma, né, na nossa formação básica, de como prospectar, mas isso é vital na área da saúde, porque nós terminamos os nossos tratamentos e precisamos captar novos pacientes para repor, né, os pacientes que nós finalizamos. Diferente, por exemplo, de um contador que capta um cliente e eternamente vai ter aquele cliente, porque, por exemplo, nós temos contadores, né, nos nossos consultórios, nós vamos ficar eternamente com eles. Então, eles não precisam ter uma postura ativa de prospecção, mas nós precisamos, tá? E olha, eu tenho certeza que hoje você perdeu ou deixou de captar um ou mais pacientes no seu consultório por causa do atendimento telefônico incorreto, tá? Eu sei disso porque eu já ministrei mais de 28 consultorias, avaliei e testei inúmeros atendimentos telefônicos, tá? E eu também sei disso porque eu vivenciei na pele a necessidade de construir sozinha a minha carteira de pacientes, tá? E agora eu quero voltar a visualizar aqui vocês para contar sobre a construção da carteira de pacientes. Então, eu vou colocar aqui a minha câmera de volta para que a gente possa se ver novamente e eu possa contar como foi essa jornada. Vamos lá. E aí, voltei, pessoal, muito bem, maravilha. Então, eu quero dizer o seguinte, que talvez você tenha passado por uma situação similar à minha, né? Talvez sim, talvez não, mas a verdade é que, assim, eu não sou do Rio Grande do Sul, eu amo o Rio Grande do Sul, vivo aqui já há 17 anos, mas eu sou de São Paulo, e eu vim para cá logo que me formei, e eu não tinha familiares e nem amigos dentistas, e não tinha muitos contatos para começar uma carteira de pacientes, né? Então eu abri o meu consultório sem ter uma fonte de indicação, sem ter um start, e de onde viriam os meus pacientes? E com o tempo eu fui desenvolvendo então estratégias para ter uma captação mais ativa, né? Porque ligavam pacientes curiosos, porque eu comecei a fazer anúncio no Google, eu comecei a distribuir algum folder, e esses pacientes que vêm assim, sem ter uma indicação específica, eles precisam de uma forma muito acolhedora, né? Então eu construí a minha carteira de pacientes dessa forma, né? Eu comecei o meu consultório numa sala comercial pequena, de 30 metros quadrados, e lá eu fiquei 7 anos, né? E depois disso eu resolvi seguir o meu sonho, né? Tudo que eu queria era construir uma clínica grande, ter sucesso na odontologia e ter mais pacientes qualificados. Eu sabia que era arriscado, né, sair de uma sala pequena e ir para uma clínica grande sem ter uma estratégia definida. Então foi por isso que eu comecei a viajar. Eu conhecia vários dentistas que me inspiravam e outros profissionais da saúde também, que tinham um resultado muito forte nos seus consultórios. E aí eu liguei para vários e viajei, fui visitar vários consultórios, eu fui observar como que funcionava o processo de captação de pacientes. E eu tive esse insight, eu tive essa grande ideia, eu tive essa percepção que o atendimento telefônico era vital, porque ele é a porta de entrada do paciente no consultório. Principalmente aquele paciente que veio através de uma mídia, que não é um paciente que veio indicado. E eu percebi que os profissionais que tinham os melhores resultados eram aqueles que tinham as secretárias com feeling, né? Umas secretárias mais antigas, com feeling, que conheciam todos os tratamentos, que conheciam todas as dificuldades, as objeções dos pacientes e conseguiam acolher isso.
E aí eu observei aquilo e falei, gente, mas a gente tem que desenvolver um método para organizar e poder reproduzir esse atendimento dessas secretárias experts, né, nos consultórios mesmo de quem está começando. Então é isso que a gente tem. Eu investi bastante tempo e bastante dinheiro viajando e pesquisando e conhecendo essas clínicas para poder ter essa visão clara, né, do processo decisivo que o telefone tinha na captação de pacientes, né. Então eu fui juntando todas essas informações e fui organizando ao longo desses 7 anos da minha clínica, né, e foram inúmeros momentos de observações até que eu conseguisse hoje mensurar, eu vou mostrar gráficos para vocês, que eu tenho mensurado o nosso processo de captação, eu sei todos os dias quantos pacientes ligam, destes quantos agendam, qual é a nossa taxa de conversão, e tudo isso faz com que eu possa ter a certeza de afirmar para vocês que a captação ativa do paciente no telefone com o script funciona. Muito bem, então eu quero voltar aqui o slide para compartilhar com vocês a minha tela e explicar para vocês por que, né, por que eu resolvi ensinar todo esse tempo e toda essa energia, né, em descobrir qual era o fator decisivo no sucesso, né, de alguns colegas. Pode ser que você esteja perguntando agora por que eu resolvi ensinar, né? Bom, eu resolvi ensinar, pessoal, por 2 motivos, tá? O primeiro é a valorização da odontologia, tá? Então, o que acontece? Eu descobri que muitos profissionais não sabem como vender e como se valorizar na área da saúde, né? Eu percebi que muitos profissionais da saúde tinham essa dificuldade. E eu iniciei uma jornada pessoal em busca de resgatar o valor dos profissionais da saúde que estão achatados pelo comportamento distorcido do mercado. O objetivo geral é acabar com a guerra de preços e elevar o nível da odontologia. Se fizermos isso, o cenário vai ficar muito melhor para todos nós. E o segundo motivo é que eu sinto prazer em fazer isso, né? Então, eu sou hoje palestrante oficial do Conselho de Odontologia. Nessa jornada pela valorização da odontologia, acabei sendo convidada pelos órgãos, né? E eu me sinto muito realizada, porque ensinando como prospectar pacientes, ensinando todas essas técnicas de gestão, a gente acaba fazendo novos amigos e tendo um sentimento de muita gratidão. Então, vamos ao nosso conteúdo técnico sobre as 5 chaves do sucesso no atendimento telefônico da sua secretária para aumentar a captação e a fidelização de pacientes. Muito bem. As 5 chaves do sucesso no atendimento telefônico são: a primeira é o fator humano, a segunda é o fator motivacional, a terceira é o fator informação técnica de venda, a quarta é o fator diferenciais do consultório e a quinta é o fator profissional personalização. Bom, nós vamos explicar cada um. Primeiro, antes de explicar cada fator, eu quero perguntar para você o seguinte: como é o atendimento telefônico do seu consultório hoje, tá? Talvez você não saiba exatamente qual é o roteiro que tem no seu consultório, mas o roteiro mais comum é o seguinte: o paciente liga e pergunta o preço de um procedimento, né? Geralmente ele pergunta, quanto é a restauração, né, na nossa área, ou em outra área, quanto é, sei lá, a cirurgia de tal procedimento. Enfim, ele faz uma pergunta genérica e talvez relacionada a preço, tá? A primeira resposta que a tua secretária vai dar, caso ela não tenha um treinamento muito específico, vai ser: o preço é somente com o doutor, você quer marcar consulta? Ou pior, ela vai dizer: eu não estou autorizada a passar preço pelo telefone, você quer agendar? E isso não funciona, tá? Esse tipo de abordagem inicial no atendimento telefônico, já dizendo que não pode passar preço pelo telefone, que essas informações técnicas são só com o doutor, perguntando se quer agendar, e pior ainda, às vezes dizendo que só tem consulta para daqui 30 dias, isso não funciona.
tá? Esse tipo de atendimento telefônico fechado, onde você não acolhe o paciente, ele só vai funcionar para o paciente que tem um alto nível de motivação e para o paciente que foi muito bem indicado, ou seja, para aquele paciente que recebeu uma indicação de um paciente seu de uma maneira muito enfática, tá? É importante que você saiba que existem outras formas de rebater a pergunta de preço e transformar a pergunta de preço em uma oportunidade para apresentar o consultório para o seu paciente, tá? Porque, pessoal, existem duas formas do paciente chegar até o seu consultório. Uma forma é o paciente indicado e outra forma é o paciente da mídia, tá? Esse paciente da mídia, se o seu atendimento telefônico não for afiado e acolhedor, ele não vai agendar. E o paciente indicado, ele só vai agendar se ele for indicado com uma grande intensidade, tá? E então nós vamos falar sobre esses fatores. Gente, o fator humano, tá? O que é o fator humano na ligação? O fator humano é o acolhimento, a personalização e até o sorriso que a sua secretária vai dar, mesmo estando do outro lado do telefone. Então, por exemplo, vamos supor que o paciente João liga lá para o seu consultório e fala assim, a sua secretária fala, consultório dentário, bom dia, ou seja, já está despersonalizado esse atendimento. E aí ele fala assim, oi, qual é o preço do implante? Vamos supor. E nós sabemos que existem várias razões para os pacientes perguntarem preço que não estão necessariamente ligadas ao fato dele achar que o preço é relevante, tá? Mas, enfim, aí ele pergunta esse preço. E aí a tua secretária diz, o preço é só com o doutor, ele só pode passar isso na consulta. Você quer agendar um horário? Isso não é humano, tá? O fator humano seria ela personalizar consultório, clínica doutor fulano de tal, consultório do doutor fulano de tal, e o paciente vai perguntar o preço e ela vai dizer, sim, claro, primeiramente, qual é o seu nome? Vai se apresentar para o paciente, vai perguntar o nome dele, vai acolher, vai dar um sorriso. Então, quando você quebra esse gelo e você consegue receber e personalizar e acolher, e tem scripts e frases para que a sua secretária aprenda a fazer isso e entenda que isso é importante, o fator humano já faz com que as pessoas se aproximem. Gente, vocês precisam entender que todo o processo de compra, de serviço principalmente, que são processos muito íntimos, eles são completamente emocionais. O paciente toma a decisão de compra baseado na emoção. Então, se o paciente que ligou para o seu consultório, ele foi indicado pelo seu outro paciente de uma maneira sutil, do tipo, vai lá no meu médico, ele é legal, esse paciente tem uma série de receios. Se ele não for bem acolhido, e se ele tiver uma motivação pequena para fazer o tratamento, ele vai desistir do tratamento e vai fazer outra coisa. Agora, se ele for acolhido de uma maneira muito humana e ele se sentir próximo da clínica, ele vai ter vontade de conhecer o seu consultório. Então, este é o fator humano, tá? O segundo fator é o fator motivacional, tá? E agora, sobre o fator motivacional, eu vou compartilhar novamente para eu poder olhar nos olhos de vocês, porque este fator realmente é algo que faz uma diferença muito grande no processo de captação dos pacientes e comparecimento dele. Tela, vamos verificar se vocês estão me visualizando. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Então, é o seguinte, o fator motivacional, ele está relacionado com a compreensão da sua secretária em relação às barreiras, tá? Que são as objeções que todo paciente tem quando ele vai consumir algum tratamento. Por exemplo, diversos tratamentos na área da saúde têm barreiras como a dor, por exemplo. Então, lá no inconsciente do paciente, ele quer fazer um determinado tratamento. Na verdade, ele não quer fazer o tratamento, ele quer o resultado que o seu tratamento vai proporcionar para ele, mas ele tem algumas barreiras. Existem uma lista de 17 barreiras que nós listamos, e até já fizemos alguns posts no Facebook, explicando que essas 17 barreiras, elas precisam ser ensinadas para a sua secretária, e a sua secretária tem que direcionar a conversa para entender quais as barreiras que estão na mente do paciente, tá? Por exemplo, quais são as motivações que ele tem para fazer o tratamento. De que forma que ela faz isso? Olha, ela faz isso
fazendo as perguntas poderosas. Então, vamos voltar ao nosso exemplo do João lá, que ele ligou e perguntou assim, quanto é o implante? Aí ela acolheu ele com todos os gatilhos e as estratégias, né, os gatilhos mentais e as estratégias humanas, acolheu ele, acolheu o seu João, e daí ela vai começar a direcionar a conversa para o ponto que ela quer, que é saber quais as barreiras e as objeções que ele tem e qual a motivação que ele tem para realizar o tratamento. Então ela vai dizer, seu João, eu entendo a sua preocupação com o preço, tá? Mas primeiramente deixa eu compreender, o senhor perguntou para nós a respeito do implante, né? O senhor provavelmente tem ausência de algum dente, o senhor acredita que tem a necessidade de fazer esse implante? Algum profissional já disse que o senhor tem essa necessidade? Por que o senhor ainda não realizou esse tratamento? E aí o paciente ele vai começar a abrir para que a sua secretária possa identificar quais os receios que ele tem, quais as objeções que ele tem, quais as dúvidas que ele tem, e ela vai acolher e tratar isso, né? Tratar não é dizer, por exemplo, que não vai doer, né? Ela vai tratar dizendo que, olha, existem recursos para amenizar, existem estratégias, tecnologias hoje que são disponíveis na odontologia, enfim, ela vai acolher e identificar as barreiras e as objeções. Nós temos nos nossos scripts as listas das perguntas poderosas, tá? Porque quem faz as perguntas num processo de atendimento telefônico adquire o poder do direcionamento da conversa, tá? E existem perguntas que você aumenta a motivação. Então, por exemplo, o paciente... são 3 fatores que interferem na decisão dele. Um são as barreiras, né? O segundo são as objeções, e o terceiro é o grau de motivação que ele tem, tá? Então, ela vai poder perguntar, por exemplo, o senhor gostaria, de que forma o senhor acredita que o seu sorriso possa ser melhorado? Né? O que o senhor acredita que o senhor precise para melhorar a sua saúde? Então, ela vai conhecer todos os tratamentos que a clínica oferece, e nesse momento ela vai poder falar dos resultados que os tratamentos proporcionam e vai poder interagir com ele, identificando as barreiras e comentando sobre os resultados que os seus tratamentos podem oferecer para o seu paciente. Veja, gente, o paciente, ele pergunta do implante, mas ele não quer o implante, ele quer mastigar, ele quer sorrir, ele quer ficar bem na selfie, né? Ele quer poder ter o resultado que o seu tratamento oferece. E a sua secretária tem que estar focada nisso, em acolher e mostrar que ela compreende isso, né? Que ela compreende que ele quer o resultado. E falar do resultado, principalmente. E quando o paciente estiver direcionando para dor, para procedimento, ela tem que direcionar o atendimento telefônico, isso não apenas na primeira ligação, em todos os momentos. Porque os roteiros que a gente tem, os scripts que a gente tem, eles servem para o atendimento telefônico, mas também para o atendimento presencial. Todo o processo de conversa com o paciente, é importante que você esteja derrubando as barreiras e fazendo com que ele foque no resultado que ele vai ter no final do tratamento, né? Então, dessa forma, o nível motivacional, né, o fator motivacional está relacionado com a habilidade da sua secretária em identificar barreiras, direcionar a conversa. Ela tem que conhecer todas as perguntas poderosas que podem ser feitas para saber o nível de motivação e a barreira do paciente, tá? O terceiro fator, também, que é um fator muito importante, eu vou compartilhar novamente aqui o nosso slide, tá? Que é o terceiro fator, que é o fator informação e técnica de venda. Então, nós entendemos o que é o fator motivacional, tá? E sabemos hoje que isso, nos nossos scripts de atendimento telefônico, é vital, né? Que é a habilidade que a nossa equipe tem em identificar quão motivado o paciente está e identificar quais as dificuldades que ele teve até hoje para não realizar o tratamento. Tá? Através das perguntas poderosas e do direcionamento. Ah, mas como que a tua secretária vai fazer isso? Bom, existem sequências de frases e perguntas e as barreiras que são listadas para cada tratamento, para que ela possa conduzir a conversa nessa direção, tá? O terceiro fator é o fator informação e técnica de venda, ou seja, a tua secretária, né, e a tua equipe, ela tem que saber
todos os tratamentos que o seu consultório oferece. Ela tem que saber, principalmente, os resultados que o seu consultório oferece com estes tratamentos, né? Ela precisa compreender os benefícios que cada tratamento pode trazer e também a tecnologia envolvida em todo o processo, tá? Essas informações, elas são fundamentais para que ela possa ir apresentando sutilmente no decorrer da conversa e poder acolher as dúvidas todas dos pacientes. Então, nos scripts, organizadamente, né, vocês têm que sentar e listar todos os tratamentos, todos os benefícios, todos os resultados. Vocês têm que sentar com a secretária e mostrar para ela os antes e depois dos teus tratamentos e os benefícios que você consegue oferecer para as pessoas, né? Ela tem que estar conectada com o propósito da sua clínica, tá? O quarto fator é o fator diferenciais do consultório. Como assim? Diferenciais do consultório são todos aqueles fatores que te tornam especial, né? Então, desculpe, são os fatores que você tem para oferecer. Então, nos scripts telefônicos, é importante que você faça uma lista de tudo que te torna especial e que você desenvolva com a sua equipe uma forma de você organizar e fazer com que ela possa inserir nas entrelinhas da conversa as características boas e de conforto que você tem para oferecer as conveniências, né, que o seu consultório pode oferecer. E o quinto fator é o fator profissional personalização. É importante que esteja no mindset, né, da tua equipe e da tua secretária que a pessoa, ou seja, você, profissional da saúde, é mais importante do que qualquer tecnologia, né? E é mais importante do que qualquer equipamento, né? Ou seja, no decorrer da conversa, ela tem que dizer para o paciente, e nesses scripts prontos que nós temos, eles são, aparecem nas entrelinhas os momentos que ela pode inserir essas informações, para que o paciente entenda que não é possível cotar preço na área da saúde, tá? Por quê? Porque um tratamento que um profissional faz é completamente diferente do tratamento que outro profissional faz, mesmo sendo o mesmo tratamento. Então, existem várias frases fortes e palavras elaboradas para que ela possa mostrar para o paciente o seguinte: você, profissional da saúde, é único. O que você vai oferecer para o seu paciente é absolutamente personalíssimo e vinculado com o seu conhecimento, com a sua expertise, com a sua experiência, né? E o paciente tem que compreender, através do atendimento telefônico, que cotação de preço na área da saúde é uma loucura, porque os resultados variam muito de um profissional para o outro, tá? Então, ela saber conduzir isso da maneira correta vai fazer uma diferença incrível, né, no processo de valorização do seu paciente sobre o seu trabalho. Ele vai entender que você é único e que ele vai querer estar com você porque ele vai valorizar o seu trabalho, pois não existe ninguém igual a você. Tá? Pessoal, então agora você já sabe quais são os 5 fatores decisivos, né, no sucesso do atendimento telefônico. Nós falamos que tem o fator humano, que é o acolhimento inicial, o motivacional, que é o domínio que a tua secretária precisa ter sobre as barreiras, sobre as objeções e sobre o nível de motivação que o seu paciente tem para consumir o teu tratamento. O terceiro fator é a lista de todos os tratamentos, resultados e benefícios que você apresenta, também falando sobre as técnicas que cada tratamento tem para conseguir o resultado a ser obtido. Nos scripts você tem que estar com isso listadinho, organizado, tá? O quarto fator é o fator diferenciais do seu consultório, que também nos scripts nós listamos e organizamos de uma maneira didática para que a sua secretária possa treinar e saber isso. E o quinto fator são as frases fortes, né, e a compreensão dela em transmitir para o seu paciente que você é único e o que você vai fazer é absolutamente exclusivo para o seu paciente. Agora eu vou voltar aqui a tela para ver vocês novamente, tá? Eu tô super feliz, né, de estar compartilhando com vocês todas essas ideias.
enfatizar um pouco mais alguns pontos bem importantes do atendimento telefônico. E eu quero dizer o seguinte, por que você vai, né, sabendo que você pode treinar a sua equipe para acolher o paciente, para entender objeções, para mostrar que você é especial, para apresentar os seus diferenciais, por que você vai esperar passivamente, né, a indicação de pacientes e aguardar que o crescimento do seu consultório fique na mão das pessoas que vão te indicar, né? Porque aquilo que eu já disse, se o paciente que te indica, ele te indica de uma maneira fraca para o outro paciente, vai lá no meu profissional, vai lá no meu médico e tal, esse paciente que vai ligar, ele fica com um nível de motivação baixo. Nem todos os teus pacientes vão te indicar de uma maneira enfática, olha, vai lá no meu dentista, que o meu dentista é fantástico, que o meu dentista é sensacional, porque eles têm muitos assuntos para falar, né, com os seus amigos, e também porque você tornar um paciente surpreendido, você tem que ter feito muito mais além do que simplesmente dar para ele um resultado técnico de excelência, né? Ele tem que ter se sentido feliz, e são fatores relacionados com a experiência de compra e outros fatores que fazem com que ele fique muito surpreendido. Então é importante que você saiba que existe uma forma de tornar, né, a sua equipe mais ativa nesse processo de venda, né? Você não pode deixar que a indicação de outras pessoas, que a intensidade com que os seus pacientes vão te indicar para as outras pessoas, vá definir a tua carreira e a prosperidade na sua vida, né? Você pode ter uma postura mais proativa nesse sentido, tá? Eu sei disso por quê, gente? Porque eu comecei o meu consultório do zero e hoje 60% dos meus pacientes vêm de captação de mídia. E eu vejo muitos colegas falarem, mas o meu site não capta, mas eu não tenho ligação de... Ele nem sabe se tocou mais o telefone ou não, porque ele não monitora isso. Nós vamos falar e mostrar o gráfico de monitoramento que eu tenho, tá? Treinar a sua equipe para fazer um atendimento telefônico, levando em consideração esses 5 fatores, tá? Não é complexo, pessoal, tá? Basta que você tenha o passo a passo, basta que você tenha o tempo para que a sua secretária ouça os porquês e domine a compreensão desses fatores, e basta que você tenha esses scripts prontos, tá? Agora, não adianta você pegar um script pronto aí, qualquer, e entregar na mão da sua secretária e falar, lê isso que você vai atender melhor os pacientes, eles vão agendar mais. Não, ela tem que ter compreendido tudo, o que é motivação, o que é barreira, né, como que funciona o processo psicológico de compra do paciente, mesmo pelo telefone, o que são as objeções, para que ela possa fazer esse acolhimento, tá? Ela precisa entender o script telefônico para saber o porquê de cada frase, porque senão ela vai ler como um robô e não vai poder executar uma prospecção adequada, tá? Por exemplo, eu me lembro, né, que eu trabalhei no começo da minha carreira profissional com um colega que uma vez investiu num anúncio de lista telefônica, tá? Então, eu lembro que na época, muito tempo atrás, ele investiu 5 mil reais no anúncio. Hoje nem tem mais lista telefônica, né? Isso é uma coisa antiga. Mas ele investiu, e daí eu perguntei assim, e aí, deu resultado, né? O anúncio da lista telefônica? E ele me disse, olha, Marina, não deu resultado. Eu não tive nenhum paciente que veio da lista telefônica. E enquanto eu estava conversando com ele, eu vi que tocou o telefone no consultório, e a secretária dele estava lá dentro, preocupada com a autoclave, enfim, e não atendeu o telefone. E aí eu tive um grande insight, eu tive a grande ideia, né? Eu percebi que, cara, ele não sabe se tocou mais o telefone dele e a secretária dele, que não tinha um treinamento adequado, porque assim, o paciente que viu na lista telefônica, ele vai ligar, tá? E ele é um paciente que não conhece, ele é um paciente que não foi indicado. Então, mais uma vez, esse acolhimento, essa explicação, né, essa motivação que tem que ser feita no telefone, ela não estava treinada para fazer. Então, ele não sabe, ele fez um anúncio na lista, gastou 5 mil reais, e ele não sabe se esse anúncio tocou mais o telefone e a secretária dele não conseguiu agendar, ou se não tocou mais o telefone porque as pessoas não ligam para quem vem anúncio na lista, né? Ou ele não sabe se tocou, a secretária agendou e ele não conseguiu fechar a venda por um problema no processo interno de venda do consultório dele. E aí eu tive esse grande insight sobre a jornada do paciente, tá? E que hoje a gente monitora na nossa clínica minuciosamente. É de vital importância, né, que você tenha na sua clínica
a compreensão e a informação, principalmente, você e a sua equipe, de quantos pacientes ligam diariamente para o seu consultório, que são pacientes interessados, que não são seus pacientes, né? São prospects interessados em serem seus pacientes. Destas ligações, quantos revertem em agendamento? Dos agendamentos, quantos comparecem? Dos que comparecem, quantos fecham o tratamento? Isso nós chamamos de funil interno de vendas. Isso é monitorado na minha clínica desde 2011, de forma que a gente tem uma constante de vendas. E eu consigo saber, se você monitorar, né, e se você receber a nossa planilha de monitoramento, eu consigo saber se o seu funil de vendas ele é próximo do meu, então daí com isso o seu processo de vendas está afiado, né, porque a gente vem afiando o nosso processo. Ou a gente pode monitorar se você tem perdas, né, maiores do que a gente em cada etapa, e a gente pode tratar isso e acompanhar esse processo, né. Então, eu quero mostrar para vocês o que é esse funil de captação interno agora, tá? Vou compartilhar minha tela novamente, para que vocês possam entender o que eu estou falando. Deixa eu verificar aqui, eu estou abrindo aqui o funil interno de captação de pacientes, tá? Muito bem, aqui temos o funil, tá? Essas cores eu quero explicar para vocês o que elas significam, tá? Nós temos na nossa clínica, né, um código de cores em nossa agenda, tá? Nós temos uma agenda informatizada no computador e as consultas ficam pintadinhas, né, nesse software de cores para identificar o tipo de consulta. Então, quando nós temos uma primeira consulta, que é a primeira visita do paciente no consultório, nós chamamos de consulta azul, tá? Quando nós temos a segunda consulta, que é a consulta de retorno, tá? E que é somente na consulta de retorno que nós falamos o preço, nós chamamos de consulta amarela. E quando nós vamos fazer a montagem, nós chamamos de consulta vermelha. Então, aí vocês estão vendo o meu funil interno, vocês podem verificar o seguinte, que no ano de 2016, eu tive 320 contatos de pacientes interessados em consumir o nosso tratamento, né, em consumir o serviço da clínica. Destes, foram agendados 276. Destes, compareceram 173. Tá? E daí retornaram, né, para a consulta de retorno 138 e montaram 109. Então, isso, gente, a gente monitora diariamente. Eu sei, por exemplo, né, que se eu quiser ter 100 montagens no ano, eu preciso ter 320 ligações no ano. Então, a gente monitora isso mês a mês e com isso a gente consegue dosar a nossa quantidade de investimento em mídia. Você pode pensar, mas essa perda aí de 276 da consulta azul agendada para azul realizada, uma perda aí de 40%, né? Pode pensar que é muito, mas você não sabe qual é a sua perda, né? E a verdade é que muitas vezes essa perda é grande, principalmente quando o profissional cobra a primeira consulta, né? E, no entanto, a nossa perda, por exemplo, da primeira para a segunda consulta e da segunda para a montagem é muito pequena. E isso é fantástico, porque a gente consegue ir dosando, inclusive o preço dos nossos serviços, conforme a gente vai avaliando as nossas perdas em cada fase. Mas o importante é que a gente sabe que a gente tem uma performance fantástica, né, e de poucas perdas nesse processo. E por isso que a sua equipe tem que anotar quantas ligações ocorrem por dia, e você tem que ter esse processo de captação ativa e monitorar o crescimento do seu consultório desta maneira, ok? Nós temos, gente, que ensinar o cliente a comprar, né? Nós temos que ensinar o nosso paciente a comprar. E agora eu vou voltar aqui a olhar para vocês, tá? Para que eu possa estar... Olá, estou aqui de volta. Muito bem.
Gente, então é o seguinte, a gente tem que ensinar o nosso paciente a comprar saúde, tá? Porque o que é isso? Tem gente que fala, mas Marina, é uma captação ativa, né? O profissional da saúde, a gente tem que aguardar o paciente e tal. Não, gente, a gente não tá saindo na rua captar pacientes, né? Nós estamos apenas ajudando o paciente a compreender como aquele serviço de saúde que ele tem vontade, como aquilo vai ajudar ele, como aquilo vai fazer bem para a saúde dele, né? Afinal, gente, tem pessoas, a gente é bombardeado o tempo todo pela mídia, né, para consumir várias coisas que não nos fazem bem ou que são indiferentes, por exemplo, refrigerantes, bens de consumo, né, bolsas, enfim, e muitas vezes os pacientes não são estimulados a consumir os serviços de saúde, né? E quanto mais pacientes nós tivermos consumindo os nossos serviços, melhor vai ser a saúde da população, mais felizes as pessoas vão ser, né? Mais qualidade de vida elas vão ter. Então é importante ensinar as pessoas a consumirem saúde, porque o nosso papel é esse, nós somos promotores de saúde, tá? Então, gente, resumindo, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a captação de pacientes, ela pode e deve ser ativa através de um atendimento telefônico treinado e qualificado. Isso não é difícil de ser feito e pode ser aplicado por qualquer profissional da saúde. Essas estratégias de atendimento telefônico, elas foram desenvolvidas por mim, observando esses colegas durante muitos anos e aplicando e olhando o que as minhas secretárias falavam, em muitas reuniões a gente fazendo essa adaptação e o ajuste disso, tá? Eu enfrento os mesmos desafios que você todo dia, eu sei o que é ter o consultório e com isso eu pude fazer todo o desenvolvimento disso. Essas estratégias, elas precisam de tempo e organização para serem desenvolvidas e aplicadas, tá? E você pode fazer isso e eu sei como, tá? Por isso, gente, eu desenvolvi um treinamento focado, tá, em aumentar a captação de pacientes e a lucratividade do seu consultório, tá? Você pode e precisa organizar o processo de vendas do seu consultório. E agora eu quero mais 5 minutos do seu tempo, tá? Basicamente, eu desenvolvi um programa, tá, que eu ensino detalhadamente as rotinas do atendimento telefônico, os gatilhos, tá, e os scripts e como desenvolver os seus scripts e principalmente como a sua secretária pode ser treinada e eu posso também treinar a sua secretária nesse treinamento. Esse é um método que eu desenvolvi e aperfeiçoei nos últimos 7 anos, né? E o que eu fiz? Eu peguei tudo que é feito na minha clínica em termos de atendimento telefônico, destrinchei e elaborei um passo a passo de como treinar e fazer com que a sua secretária compreenda todos os contextos e desenvolva, inclusive, scripts de venda de cada produto, ou seja, de cada isso que você oferece, tá? E esse treinamento eu posso fazer para você, eu posso fazer treinamento para sua secretária, você pode acompanhar, obviamente, mas ela pode participar desse treinamento. Então, essa é a grande vantagem, né, dos cursos online, porque a sua secretária pode rever, pode reassistir, se você trocar a sua equipe, você pode ter acesso a isso, e é isso que eu quero que você tenha contato muito melhor do que um curso presencial, porque você tem acesso à informação a qualquer momento da sua casa, tá? E com esse treinamento, você e a sua equipe vão saber como se comunicar adequadamente com o paciente para que esse cliente evolua nessa jornada de compra que eu mostrei para vocês, desde o interesse até o fechamento do tratamento. E esses scripts também ajudam nos processos de negociação presencial também dentro do consultório, tá? Tudo que eu estou falando aqui não é milagre, são rotinas e técnicas, né, que já foram validadas. Olha, talvez você seja uma pessoa bem proativa e consiga atender os seus pacientes e também desenvolver esses métodos para aplicar no seu consultório. Mas se você for uma pessoa como eu, por exemplo, né, que não consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo, se você quiser desenvolver essas metodologias, esses scripts no seu consultório, você vai precisar investir muito tempo em reuniões com a sua equipe, em treinamento, em explicar todas as ideias, explicar o que são diferenciais, explicar o que são barreiras, para que você possa desenvolver sozinho, né, esses fatores que nós conversamos na aula de hoje, tá? Mas se você não tiver esse tempo, você pode estar comigo nesse treinamento, tá? Se você estiver dentro desse treinamento que eu estou te oferecendo hoje, você vai economizar um tempão na sua vida, tá? Pois você já vai pegar essa estratégia pronta, assim como a Aline, o Juliano e a Laura, que eu mostrei no início da aula, pegaram as estratégias prontas, tá?
Nós, profissionais da saúde, gente, a gente tem que abrir a nossa mente e entender que tudo no mundo, com os nossos pacientes, são processos de venda. Processos de venda elegantes, processos de venda éticos, processos de venda que vão só fazer com que o seu paciente tenha mais saúde, mas são processos de venda, tá? E eu sei que você tem muita qualidade técnica, e não é justo você ter qualidade técnica e a sua secretária não te ajudar a vender isso para o seu paciente, tá? Por isso, com o meu treinamento, você vai acelerar o crescimento da sua carreira e vai acelerar a captação de pacientes no seu consultório. Agora eu vou voltar os slides, porque eu quero te apresentar detalhes de como funciona esse treinamento. Só um minuto que eu vou voltar para os slides para que vocês possam visualizar, tá? De estudos. Muito bem. Só um minuto, pessoal. Então, gente, é o seguinte, eu quero apresentar para vocês um atalho, tá? É um atalho para que você pegue pronto um método e scripts e aulas de vídeo para que a sua secretária seja treinada para atender o telefone de maneira ativa a prospectar mais pacientes no seu consultório. O nosso treinamento, ele chama Power Calls, tá? É um treinamento que está dentro do nosso método Power Doctor, tá? E ele vai ajudar a você treinar as ligações telefônicas para que você saiba exatamente o que fazer no seu consultório, tá? O treinamento Power Calls, ele tem 6 módulos, tá? E no módulo 1 tem 10 aulas. O treinamento ele foi elaborado de uma maneira gostosa, com aulas gravadas, algumas aulas ao vivo, tá? As aulas gravadas curtas, para que a sua secretária possa atender, assistir as aulas entre um atendimento e outro, tá? De uma maneira para otimizar o tempo dela, tá? E tem as aulas sobre por que o atendimento telefônico é importante, como que funciona, o que é embalagem, como que é a motivação dos pacientes, quais são os gatilhos mentais nos processos de compra dentro da área da saúde, né? Os tipos de pacientes. Depois nós temos o módulo 2, né? Que a gente explica os tipos de telefonema, porque na nossa clínica nós temos o telefonema passivo, que nós recebemos, e o telefonema ativo. O que é o ativo? O ativo é o que nós chamamos de repescagem. Essa é uma estratégia muito legal que foi desenvolvida exclusivamente na minha clínica, que são scripts específicos para que a sua secretária ligue para aquele paciente que compareceu na primeira consulta e também na segunda, ou não compareceu na segunda, mas enfim, ele já esteve uma vez na sua clínica, mas não iniciou o tratamento. Então, tem toda uma estratégia específica para você acolher esse paciente que não iniciou o tratamento. Elas também vão ver como é a primeira ligação e também sobre como fazer um telefonema de confirmação, né? As etapas dos telefonemas, ganchos, gatilhos de venda, como que você finaliza um telefonema, caso o paciente não agende, como que você deixa essa porta aberta para que ele possa voltar, né? Daí nós temos o acolhimento de perguntas, né? Todas as estratégias de perguntas poderosas, né? Como que identifica as barreiras, né? Como que funciona a ligação ativa detalhadamente, né? Como que funciona a ligação de repescagem detalhadamente, tá? E os telefonemas de confirmação também, tá? Enfim, depois que a tua secretária e você tiverem todo esse conhecimento com essas aulas curtas e focadas direto ao ponto, gente, porque assim, ó, muitos cursos presenciais são cursos assim que às vezes tem floreios, tem coffee break, tem cafezinho, e você acaba investindo muito tempo da sua vida, né, e tendo um conteúdo que depois se dispersa, porque é um curso presencial e aquele conteúdo fica na sua mente e depois você perde parte daquilo. Mas no nosso treinamento Power Calls online, tá? Você vai aprender todos esses conceitos, a sua secretária vai poder assistir todas as aulas e vocês vão receber scripts prontos para o seu consultório ao final de cada módulo, tá? E você vai personalizar, fazer exercícios de personalização. Tem um exercício muito bom no nosso treinamento também, que é uma ligação de áudio, porque vocês vão receber áudios meus
simulando como se eu fosse um paciente, e você vai ter como se fosse um gabarito para sua secretária ouvir o áudio e responder com as perguntas corretas, para que ela possa ouvir a voz dela mesma falando as palavras que são importantes no atendimento telefônico, tá? Pessoal, e é o seguinte, para os colegas, para os profissionais, né, os amigos que estão nos assistindo agora, tá? E adquirirem o nosso treinamento Power Calls hoje, tá? Até a meia-noite nós temos um bônus, são 2 bônus, né? Nós temos 2 bônus exclusivos, tá? O primeiro bônus é uma aula ao vivo comigo, tá? Onde eu vou mostrar como que eu apresento o plano de tratamento com os honorários, ou seja, como eu falo de preço com os pacientes, tá? E quais as formas interessantes de você apresentar o plano de tratamento e o preço para os pacientes. Então, esse é um bônus, que é um bônus exclusivo para quem estiver adquirindo o nosso treinamento hoje até a meia-noite. O segundo bônus são protocolos de procedimentos avulsos. Os colegas amam isso, tá? Isso é muito legal, que também é uma forma de você mostrar o preço para o paciente de uma maneira elegante. Porque toda vez que você olha no olho do paciente e verbaliza o preço, aquilo fica solto, ele não compreende o valor e nem o que é aquele procedimento. Então, nós temos protocolos de procedimentos avulsos, que são muito interessantes, que você pode entregar para o seu paciente na hora de falar o preço para ele, tá? Pessoal, então, esses bônus, eles estão disponíveis, né, apenas hoje, tá? Para quem estiver adquirindo o nosso treinamento, tá? Até a meia-noite de hoje. Agora eu vou voltar aqui a minha câmera, tá? Para que eu possa olhar novamente para vocês e conversar mais um tá? E todas as vantagens que nós temos para oferecer para vocês. Vamos lá, voltei aqui, estão me vendo? Maravilha. Pessoal, então é o seguinte, sobre o curso Power Calls, tá? Quanto que isso vai custar? Bom, é o seguinte, para você aumentar a captação de pacientes do seu consultório, para você economizar seu tempo de treinar a sua secretária e deixar com que eu faça isso para você, né? E para que você possa ter um consultório mais ativo na captação de pacientes, né? O investimento desse curso é R$ 1.170. Tá? E eu posso afirmar para você, com toda certeza, que esse curso vai fazer uma grande diferença na rotina do seu consultório, tá? E vai abrir um portal de oportunidades para você. Olha, e vamos combinar, tá? Com esse treinamento, que é um curso que tem um conteúdo amplo e vasto, e a sua secretária vai saber exatamente o que fazer. Se você captar um paciente com esse treinamento, você já vai ter recuperado o investimento do nosso treinamento. E eu tenho certeza que você vai captar muito mais do que um paciente. Provavelmente, na primeira ou segunda semana do nosso curso, você já vai ter recuperado o investimento deste curso, tá? Fora que esse treinamento, ele se expande para toda a sua equipe, né? E você vai ter acesso a esse conteúdo durante 12 meses, tá? Então, se você quiser transformar o seu consultório, se você quiser treinar a sua equipe de uma maneira que não vai te desgastar, né, que vai facilitar e economizar tempo da sua vida, eu te falo para que você compre agora o nosso treinamento clicando no botão que vai estar aí ao lado direito da sua tela, tá? Se você está cansado de esperar e você quer ter mais resultado no seu consultório, você pode clicar no botão direito da sua tela e tomar essa decisão de facilitar o treinamento da sua secretária, de ficar mais livre para que a sua secretária possa te ajudar e não apenas só você ser responsável pela captação de pacientes no seu consultório, tá? Otimize agora a captação de pacientes no seu consultório. Esses 2 bônus, pessoal, eles estarão disponíveis somente hoje até a meia-noite. Eles são imperdíveis, tá? Porque eu vou poder explicar detalhadamente como eu falo de preço e como eu explico o plano de tratamento para o paciente. Pessoal, e tem mais. O nosso treinamento, ele tem uma garantia, tá? Para você que adquire o nosso treinamento, em algum momento achar que agora não é o momento, que você vai viajar, que você está, enfim, pensando em outros assuntos, tá? O nosso treinamento, ele tem uma garantia de 30 dias, tá? Ou seja, se por alguma razão você não puder realizar esse treinamento, nós devolvemos integralmente o teu investimento em até 30 dias após a aquisição do nosso treinamento. Ou seja, você não tem risco nenhum, tá? Você não tem risco nenhum.
E olha, as nossas vagas são limitadas, tá? Muita atenção para isso, as nossas vagas são limitadas e nós tivemos um número muito grande de inscritos hoje na nossa aula ao vivo, tá? E nós queremos dar um treinamento qualificado, por isso nós temos um número limitado de vagas. Por isso é importante que você esteja atento a isso, né? E tome essa decisão o mais rápido possível para que você já possa ter garantido a nossa vaga, tá? No nosso espaço para treinar a sua equipe de uma maneira fácil e prática. Por isso, gente, o que eu quero dizer é o seguinte, agora eu não tenho mais muito, né, o que falar para você, porque no momento você tem 3 opções, tá? A primeira opção é não fazer nada, né, e ignorar que existe uma forma fácil e prática de treinar a tua equipe para fazer o atendimento telefônico mais qualificado no seu consultório. Você pode continuar seguindo aí a tua rotina, esperando, né, que a indicação dos teus pacientes defina aí o sucesso da tua carreira. A sua segunda opção é tentar fazer por conta própria esse treinamento. Enfim, que pode até ser possível, mas que provavelmente você vai investir uma energia e um tempo muito grande, né? Porque esse treinamento Power Calls, ele é um atalho para que você possa, em um espaço curto de tempo, já implantar e já colher resultado. E vamos combinar que tempo, gente, tempo é dinheiro, né? Tempo tem custo. E a nossa ideia é que a gente economize esse tempo te oferecendo esse treinamento. E a terceira opção é você ter acesso a esse método, tá? Que é um método que vai facilitar o teu consultório. E tudo que você precisa fazer é clicar ali no botão e tomar essa decisão, né, de captar mais pacientes e de ter uma estratégia fácil e direta para treinar a sua equipe nesse atendimento telefônico, tá? Eu preciso, né, quero te dizer que você precisa estar à frente do mercado, né, e que você precisa tomar a decisão de transformar o seu consultório em 2018, né, não deixa para depois, né, não tem mais o que esperar, porque o ano já está acabando e ainda é possível que você faça alguma coisa, né, pelo seu consultório, que você tenha essa postura ativa, né. Eu quero dizer que eu me senti muito honrada de estar com vocês aqui. Eu tenho certeza que esses 5 fatores já foram bem interessantes para que você possa abrir a sua mente, né? E eu quero dizer que vocês estão convidados, né, a estarem com a gente do outro lado, né? A estarem com a gente nesse treinamento e compartilhando comigo todos esses conhecimentos e deixar que eu faça o treinamento da sua secretária para você. Tá bem? Pessoal, então foi uma honra estar aqui com vocês, foi uma honra compartilhar com vocês esse momento, tá? E eu quero deixar um forte abraço a todos vocês, agradecer a presença de todos vocês, tá? E eu encontro com vocês lá no nosso treinamento ao vivo, o nosso treinamento curso Power Calls, tá bem? Um forte abraço e uma ótima noite para todo mundo.